Boa noite, queridos. Quero saudá-los com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus. Queridos, qual que é o tema da sua igreja? Tá bom. E qual que é o tema da sua igreja em maio? Então, essa é a proposta que a gente tem, não é? Que o nosso pastor, nos liderando, decidiu esse grande tema, a santidade ao Senhor, e para maio, a santidade na família. Somos nós. Houve um pastor escocês que infelizmente faleceu cedo, chamado Robert Murray McCheyne, que deixou um legado precioso, e uma das frases que ele deixou diz que a melhor coisa que eu e você a gente pode oferecer ao outro é a sua santidade pessoal. A melhor coisa que você tem para oferecer ao outro é a sua santidade pessoal. Seja no seu casamento, seja na sua empresa, seja no seu bairro, seja na sua igreja, seja em qualquer relacionamento que você esteja. A melhor coisa que você pode oferecer ao outro é a sua santidade pessoal. A gente não tem tempo para tentar explicar tudo, né? Especialmente eu, aqui hoje, mas a gente precisa fazer um corte aqui e deixar claro isso de largada. Há um versinho das Escrituras que diz que Deus fala: sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Por que a gente diz isso? Porque a gente está falando de santidade. E como é que é isso? Santidade? Sem Deus, sem mim nada podeis fazer. O Salmo 127 diz que é impossível, né, edificar a casa sem a ajuda do próprio Deus. Em vão trabalham os que a edificam, né? Então a gente depende de Deus para qualquer coisa. Então, de largada, a gente fala de santidade 100% dependente de Deus. Sem Deus não tem santidade. Ponto. Para a gente não gastar tanto tempo aqui. Mas como que é, então, essa santidade na família? Me veio um texto clássico que você conhece de cor, e a partir dele, e talvez mais temático do que textual, eu queria tentar meditar com vocês nesse tema, a santidade na família. E queria te convidar para juntos, a gente ir para a primeira carta de Pedro, no capítulo 1, apenas o verso 16. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, a gente lê apenas o verso 16, eu vou ler uma primeira vez, e peço que todos vocês juntos leiam uma segunda vez. Diz assim a palavra de Deus. Eu leio uma primeira vez, todos juntos, nós como igreja, uma segunda vez. 1 Pedro 1,16. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Todos. Amém. Vamos orar mais uma vez? Vamos fechar os olhos e vamos fazer uma oração. Meu Deus querido, Pai amado, eu clamo ao Senhor ousadia e não covardia, Pai. Intrepidez e não timidez. Unção e não presunção. E eu clamo que o Senhor também prepare os corações dos meus irmãos nessa noite, Deus. Só o Senhor sabe como eu pessoalmente estou nessa noite, e só o Senhor sabe como cada um dos meus irmãos aqui estão nessa noite. Então a gente te pede que nessa humilhação e humilde obediência, a gente se debruçar na Tua palavra, o Senhor continue fazendo milagres através da Sua voz, como o Senhor fez do tempo. Com o poder da Sua voz, tudo foi criado. Com o poder da Tua voz, tanta coisa aconteceu. A própria voz, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós cremos, como foi dito aqui hoje, que o Senhor habita esse lugar. Então mexe com a gente, Deus. Mexe com a gente, apesar de mim, apesar de nós mesmos, nessa noite. Pai, essa é a nossa oração sincera. Em nome do Senhor Jesus nós oramos, Pai. Amém. Queridos, apelei. Tenho 5 pontos aqui com vocês hoje. Que presbiteriano raiz são 3 pontos, né? Se ficar longo, a gente encurta, tá? E eu vou tentar falar mais rápido do que eu falo. Dividir assim
para a gente meditar. Identidade, possibilidade, unidade, finalidade e atividade. Decorou? Primeira parte, identidade. O texto diz: sede santos, porque eu sou santo. Mas, sendo bem sincero, é difícil explicar santidade. Mas a palavra está dizendo que eu e você, que é outra verdade das Escrituras, que eu e você, nós somos santos. Entrou para a família de Deus, é santo. É um sobrenome, é um status, é uma posição. Nós somos santos. Então, nós somos santos. A identidade é ser santo. Mas fala de uma santidade que a gente precisa desenvolver. Carlitos, mas o que é santo? O que é ser santo? A definição é mais robusta, mas a gente vai tentar fazer o mais simples possível. Um jeito de explicar santidade, o que é santo? A gente pode dividir em duas partes. É separado e é dedicado. Separado e dedicado. Isso a gente faz com coisas, com tempo, com lugares. Por exemplo, a gente tem a nossa casa. Mas quando você vai orar, às vezes você vai para um quartinho especial, um escritório. Você tem uma almofadinha de oração que você joelha nela. Então, dentro da casa, dentro das suas coisas, tem um lugar santo, separado, que você dedicou para orar. Então, lugar. Agora, tempo. O tempo pode ser santo? Pensando em santidade. O que é ser santo? Separado e dedicado. Estamos tentando resumir. Separado e dedicado. Com tempo, o ano tem vários dias. Mas, eventualmente, no dia do seu aniversário, é um dia separado. É um dia especial. Dedicado a você celebrar a vida. Ou talvez na virada do ano. É um dia separado e dedicado a você refletir sobre a vida. E tomar novas decisões que não foram cumpridas. Coisas. Você, às vezes, tem algumas coisas. Antigamente, os antigos falavam o quê? Roupa de ver Deus. Não tinha roupa de ver Deus? Era uma roupa especial para vir para o culto. Não era uma roupa qualquer. Para ir para um casamento, você bota uma roupa especial. Então, coisas. A gente vai fazer isso aqui essa noite. Por exemplo, isso aqui era pão, gente. Isso aqui nasceu pão no forno hoje. Isso aqui nasceu o produto da uva. Mas o que a gente fez? Os diáconos separaram do uso comum coisas, pão e produto do trigo, produto da uva, para a gente dedicar, separado e dedicado a essa celebração aqui. Coisas, tempo, lugares. O que é separado? O que é ser santo? Separado e dedicado. Pensando em mim e você. Ouvi o reverendo Heber Campos Júnior dizendo isso uma vez. Imagine a vocação de um barco. Se você vê um barco e ele não está na água, você vê que ele não está no lugar que ele devia estar. Se um barco está fora da água, se ele está encalhado, se ele está subutilizado, não é o lugar do barco. Aonde que é o lugar do barco? Na água. Esse é o lugar do barco. Então, o barco ele foi feito para estar na água. E ele está navegando na água. Mas, ao passo que ele está navegando na água, para o destino que ele irá, pode a água começar a entrar dentro do barco? Aí vocês falam, não. Pode, mas é prudente? É o natural? É o que a gente quer? Se a água entra dentro do barco, o barco afunda. Eu e vocês fomos separados por Deus para andar nesse mundo. Crente é no mundo. A gente tem que interagir com o mundo. No mundo, separado do mundo, se a água entrar dentro do meio do seu coração, blu, 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 a casa caiu. Separado e dedicado. Nós estamos indo para esse dia que louvamos aqui, o dia do encontro com o Senhor Jesus. Nessa vida, se o barco se retira do mundo, prejuízo. A vocação dele é a água. Ele foi feito para a água. Então, um crente ermitão, eremita, que se esconde, que vai para uma caverna, não está tudo bem. Você precisa interagir com o mundo, porém santo. O que é santo? Separado e dedicado. Eu estou no mundo, eu vou atravessar nesse mundo, mas sem deixar a água entrar dentro do barco. Há uma história antiga de um filho de missionário que eu visitei dentro da Amazônia, dentro da floresta amazônica, numa voadeira, uma pequena canoa que vai até lá, eram 12 horas de viagem pelo Rio Negro, mas com 6 horas a gente parava num ponto onde o André e a Marcele, com o Samuel, eles não tinham a Marisol, a segunda filha deles, e a gente parou lá para descansar com a equipe. O doutor Carlos, que é daqui da igreja, estava comigo, um outro Carlos, tinham 3 Carlos nessa viagem. A gente parou lá, nesse povoado, no meio de um troncamento do Rio Negro, com outros rios, na Amazônia, e a gente pernoitou ali para continuar mais 6 horas de viagem no outro dia, porque tinha uma caminhada até entrar na aldeia que a gente ia visitar. Estando ali naquele pouco tempo, chegamos no final da tarde, eu estou vendo ali o André e a Marcele, que moravam numa casa feita lá daquele jeito, e os antigos jesuítas,
já tinham plantado uma igreja, uma escola, no meio do entroncamento do rio, para poder evangelizar os indígenas da região, que vinham para ali, afluíam, e tinham feito uma escola de freiras ali. Então deixaram, André conseguiu ficar lá porque ele era médico, ele é médico até hoje, mas ele exercia a função lá, foi o jeito de entrar como médico, e ele morava ali, naquele entroncamento, no meio da floresta amazônica. E o Samuel estudava na escola de freiras. E André me conta uma história que eu nunca mais esqueci. Hoje Samuel é grande crente, louvado seja Deus. Diz que o Samuel, quando ia com os pequenos indígenas para a escolinha das freiras, tinha ali o momento da oração dos católicos. Então eles rezavam o Pai Nosso, Samuel orava o Pai Nosso. Só que então eles migravam para a Ave Maria. E o pequeno Samuel se calava. Um dia, um pequeno índiozinho perguntou para o Samuel, Samuel, por que você não reza a Ave Maria? E ele respondeu como ele falava naquela época, porque eu sou diferente. Queridos, o que o Samuel fez, tem muito marmanjo que não faz, e eu sou um deles. Consegui, pressionado pela situação, ser diferente e pagar o preço de ser diferente, até no jeito de falar. E Samuel passou a história, Samuel hoje é um menino grande, ele é crente, louvado seja Deus. O desafio para mim e para vocês vai ser andando nessa vida, interagir com a vida, porém separado, porque nós estamos dedicados a uma causa maior, a glória do próprio Cristo. Carlitos, mas essa santidade é perfeição? Fique bem claro que não é perfeição. Santidade não é ser perfeito, senão não tinha vaga para nenhum de nós. Mas é uma progressão e uma dedicação. Eu estou nesse processo. E eu estou cada dia melhor, ainda que o Satanás fale o contrário. O gráfico é ascendente. Sempre estamos em progressão. E dedicação a fazer isso, né? Essa busca da santidade, sem Deus nada podemos fazer. Mas o que eu posso fazer? Lutar pela minha santidade pessoal. E isso progressivamente, a cada dia. No nível que estivermos, no nível que você estiver. Por exemplo, se o Luca faz um desenho para mim, ele e a Nina, que são muito desenhistas, e ele traz para mim um desenho e fala, no começo, hoje o Luca desenha muito bem. Ele está me ouvindo, né? Então ele desenha muito bem hoje. Mas no começo, quando o Luca ainda era criança de 3 anos, que a gente fala lá em casa, ele fazia um desenho de uma bola e falava que era eu. E ele falava, olha você, papai. Eu falei, tá igual. Tá igual. Porque ele fazia com o rabisco dele e me entregava aquilo dizendo, eu fiz para o Senhor. E olha aqui o Senhor, a gente vai tentar oferecer cotidianamente uma vida de santidade a Deus que está horrível. Mas Deus recebe, como o próprio Pai, olha o meu rabisco e o seu de vida e diz, está igual, está muito santo, é isso aí mesmo, vamos desenhar mais, comprei giz de cera novo, porque é uma progressão, ainda não está tudo bem, eu e você a gente sabe disso, mas é preciso a gente entender essa nossa identidade, para a gente poder saber o que é essa luta, e entendendo o que é a santidade, a própria identidade, o significado de santidade, para a gente poder caminhar daqui para frente, simplesmente separado e dedicado, em tudo que eu e você a gente fizer. Amém até aqui? Identidade. Segunda lição, a possibilidade. A possibilidade. Por quê? O versinho diz, sede santos, porque eu sou santo. Queridos, então Deus fala que nós somos santos, sejam santos. Mas ele também se identifica, ele diz, porque eu sou santo. Porque eu sou santo. O jeito de Deus ser santo é totalmente diferente do meu jeito e do seu jeito de ser santo. Porque ele é super santo. Ele é santo, santo, santo. Ele se identifica, Isaías, ele certifica e ele intensifica. Santo, santo, santo. Os teólogos dizem que é o único atributo que se repete 3 vezes. Ele é super santo. Deus é super santo. E como que é isso? É uma santidade difícil de explicar, como sempre. Mas se você, Joel Bick diz isso, numa comparação, que se você olha no final de tarde, no mar, e o sol está se pondo, você vê que em todas as pequenas marolas, você vê um reflexo do sol batendo. Foi para o fim de tarde comigo? Estamos no fim de tarde, pôr do sol, todo o sol bate e reflete em cada pequena marola do mar. Deus, ele é santo em cada atributo que o compõe. O amor dele é santo. A bondade dele é santa. A ira dele é santa. Tudo nele é santo. Ele é super santo. Ele é muito santo. Em todos os seus atributos, há santidade. Santidade não é tão só a gente dizer assim, ele é amor, ele é compaixão e ele é santo. Santidade está em tudo dele. Permeia tudo que ele é. Esse é o nosso Deus. Como que é o nosso Deus? O nosso Deus é um Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Vocês verdadeiramente creem que Deus criou todas as coisas?
Todas as coisas. Todas as coisas. Então Deus nos criou. Tudo que eu e você fazemos, eu já disse isso para vocês, não sai um jeitinho nosso nas coisas que a gente faz. A letra da Nanda tem o jeito dela. A letra do vovô Getúlio, do meu pai, tem o jeito dele. O arroz que a minha mãe faz é incomparável. Hoje teve empadão. E eu descobri que não foi ela que fez. Por quê? Porque eu conheço o empadão da minha mãe. E ela entregou o jogo. Eu pedi para uma secretária fazer. Eu falei, eu sabia. Porque tem o jeito da dona Luza nas coisas que ela faz. Deus é um Deus criador. Deus criou todas as coisas. É natural, então, sair o jeito de Deus nas coisas que Ele cria? Sim, porque veio dEle. Não tem jeito de ser diferente. É do caráter dEle. É do jeito que Deus é. Então, tudo que Ele cria, sai com o jeitinho dEle. Ele criou todas as coisas. Ele criou a mim e a você? Criou. Ele falou que fez a gente como? A imagem e semelhança desse. Lemos aqui, um pouco menor, mas nos deu o direito de tocar a lojinha. Pode fazer tudo. Produz, né? Faz, domina, não é? Então, Deus cria todas as coisas. E Ele cria, e o jeito dele sai nas coisas que Ele cria. O nosso Deus é trino. Trino. Quando Ele nos cria, e aqui a gente começa a abraçar os nossos pontos aqui, tá? A santidade e a família. Quando Ele nos cria, se Deus é relacionamento em si mesmo, eu vou botar entre aspas, uma família, porque Ele é Pai, Filho e Espírito Santo, estou comparando, tá? Ele é uma família, ele é a comunidade em si mesmo. Ele é relacionamento em si mesmo. É natural que um Deus desse que crie seres que dependem de relacionamento. Porque ele é relacionamento em si. Ele nos fez para relacionar com ele e com o próximo, como a Carol cantou aqui, explicou aqui no louvor. A gente foi feito para o outro também. Porque o Deus que nos criou nos fez relacionais. E ele também nos botou, porque ele é essa comunidade, essa família em si, o pequeno núcleo, como dizem, a pequena célula, como é que chama na criação? Família. Ele falou, Adão, não é bom que você fique só. Eu vou te fazer uma auxiliadora. Multiplica. Multiplica. Então, ele criou a família. Então, se eu juntar um Deus que é relacionamento, nos cria para o relacionamento. Um Deus que é santo, ele está falando aqui claramente que ele quer que a gente seja santo. Por que isso é importante? Porque se eu não crer que é possível eu e você ser santo, jamais seremos santos. Jamais seremos santos. Se você botou a santidade num padrão inatingível, que eu falei de perfeição, ou um negócio que é para pastor, que é para missionário, que é para alguém que tem uma vida de oração 24 horas por dia e tal, se você não crê que é para você, você jamais vai atrás disso. Se você não entender que é para você, que é possível, por isso a possibilidade de você ser santo, irmão. De você ser santo. Se você não crê que é possível, não tem jeito. E aqui eu dou um salto agora filosófico, né? Difícil. Porque eu sei que a santidade de Deus é única e exclusiva. Mas ele fala, sede santos porque eu sou santo. No mercado de trabalho, quando eu ainda trabalhava no banco, há uma expressão em administração que a gente chama de benchmarking. Muitos de vocês sabem o que é o benchmarking. Benchmarking é quando você, no seu negócio, analisa os negócios concorrentes para poder se posicionar igual ou melhor. Exemplo, um banco, ele tem cartões de crédito. Me vem um cartão de crédito do outro banco e fala que dá uma sala VIP no aeroporto, um lounge, com direito a comer. E dá milhas para quem gastar. A cada dólar, uma milha. E ele dá cashback. Gastou, eu boto de volta o dinheiro. Se o cartão do meu banco é fubá, é simples, só paga a conta, eu fico para trás e escolho outro banco. Mas no benchmark, eu olho, modulo, emulo e faço. Igual melhor, igual melhor. No caso de Deus, Deus é santo. E ele está falando, sede santos porque eu sou santo. É do tipo, me imita. Você foi feito para ser parecido comigo. Eu sou santo. Então, segue o modelo, segue o exemplo. Eu sei que é um exemplo inatingível. Mas isso é que é bom para a vida, porque tudo que eu e você vivemos na vida que é atingível, você atinge e acabou a graça da vida. Tem que ter um pipoco na vida, um negócio que dura uma vida inteira. Senão você não tem sentido de vida. E Deus nos fez com sentido de vida. Até o final é uma jornada linda para eu e você avançar. E todo tanto que você ficar santo, está faltando um tanto de santo para você. Todo tanto que você ora, ninguém pode levantar a mão aqui e falar, eu oro muito. Você vem numa reunião de oração, irmã, 7 da manhã, e está achando que você ora mais do que os outros? Pelo amor de Deus. Entendeu? Os assembleanos oram muito mais do que nós, e são menos santos também, mas não tem. Está todo mundo lutando por santidade, e tem santidade para a vida toda. Então, aqui o desafio é, eu olho para o meu Deus que é santo, e comparando ele como família, ele na santidade dele, eu quero imitar esse negócio. Eu vou lutar por esse negócio. Isso é possível? Queridos, eu falei do Luca, do meu filho. Tem lógica, eu pedi para o Luca,
e pegar meu carro e abastecer no posto? Não tem lógica. Mas eu posso pedir para o Luca, que ele já me ajudou lá em casa. Eu falo, Luca, vamos molhar o jardim? O Luca já sabe abrir a torneira, ele já sabe pegar a mangueira e ele me ajuda a molhar o jardim. Eu já posso, isso aqui é a felicidade de todo pai. Eu já falo, busca uma água. E ele busca. Para ele, para mim, se for preciso, porque ele já bota um banquinho, alcança o filtro, sabe qual que é gelada, qual que é... Então, eu peço para o Luca coisas que eu sei que ele dá conta de fazer. Não posso pedir a ele e a Nina coisas que não é possível eles fazerem. Senão era um pai mau. Eu quero ver eles se quebrarem, se machucarem. Não tem lógica eu fazer isso. Eu seria um pai louco. Deus tem um caráter ilibado, irmãos. Deus não é louco, igual os maus pais que nós somos. Deus é um pai perfeito, é um pai pleno. Aí vem o meu Deus e fala, sede santos. É possível ou não? Se ele está mandando, é porque é 100% possível. É possibilidade. Dá para mim você ser santo. Senão ele não mandava esse negócio. Então, se o nosso Deus diz, sede santos, é porque é possível a mim e a você, nós sermos santos. Se nós não crermos nisso, nós não seremos santos. Thomas Edison diz que tentou 1000 vezes fazer lâmpada. E errou, né? Diz a história que ele errou. E diz que quando perguntado, ele falou assim, já sei 1000 formas de não fazer lâmpada. E diz que depois... Olha aí para cima aí, irmão. Thomas Edison não desistiu e continuou tentando. Nós vamos lutar para ser crente. Por quê? Porque é possível. E nós não vamos desistir. Caiu, levanta e começa de novo. Continue a nadar, diz a filósofa. Não para. Vamos para cima e nós vamos ser santos. Amém, queridos? Então, não só a identidade, porque ele é santo e nós também, mas a possibilidade, porque ele falou, sede santos. É possível a mim e a você ser santo. Terceira lição. Unidade. Unidade. Não só a identidade, não só a possibilidade, mas a unidade. A gente está olhando para Deus como referência, entre aspas, de família. Estamos olhando a Deus como referência de trindade como família. Houve um episódio em que o Senhor Jesus estava fazendo as curas que ele faz. Chega uma pessoa endemoniada. Agora aqui eu estou na dúvida, mas eu acho que era cego e mudo. Mas eram dois desafios que tinham ali. Cego e mudo, endemoniado. Então 3, né? Espiritualmente, escravo, e afetou as funções dele. Cego e mudo. Quero crer que é cego e mudo. Ele cura imediatamente o endemoniado, cego e mudo. Já era um glória a Deus. Amém, irmãos? Nosso Deus cura coisas inimagináveis. O meu caso e o seu caso. Amém, irmãos? Ele curou. Sabe o que os fariseus fizeram? Na boca miúda aqui, ó. Mas ele também está fazendo isso, é no nome do Satanás. Aí é bom demais. Ele faz isso no nome do pior dos demônios, do chefe dos demônios, no Beelzebu. Sabia que o chefe dos demônios é Beelzebu? Está escrito lá. Ele faz isso, é no nome do chefe dos demônios. O Beelzebu. Eles murmuraram, diz o texto, lá dentro do coração, da cabeça deles. Mas o nosso Salvador, como é que ele é? Ele viu dentro do coração do fariseu. Toma, distraída. Ele falou, ei, o que vocês estão falando aí que eu estou fazendo negócio no nome do Beelzebu? Vocês não estão viajando, não? Tradução livre. Vocês não estão viajando, não? Porque não tem lógica o que vocês estão falando. Porque você imagina um reino e ele começa a combater entre si. Demônio, expulsando demônio. Vocês não estão doidos, não? Não tem lógica. Porque toda casa, e ele usa esse termo. Eu anotei. Mateus 12, 25. Jesus, porém, conhecendo-lhes o pensamento. Queridos, Jesus conhece o meu e o seu pensamento. Isso é bom e é ruim. Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, disse, todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. Não tem lógica o que vocês estão falando. E ele diz, e toda cidade, e aqui sou eu e você, nossa família, e toda casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Aplicando para mim e para vocês. Família. Família não é o nosso reino aqui? Não é a nossa casa? Tem lógica. Dentro da nossa família, a gente se dividir? Essa briga que não acaba na sua casa, marido e mulher? E os meninos, aquele caos, do jeito que está lá? Não tem lógica você ficar emburrado. O homem cala. O homem é um bicho que cala. O homem emburra. O homem não fala, a mulher quer falar. E o homem cala. 1 dia, 2, 3. Fala! A mulher está fala. Vamos discutir a relação. DR. Fala. E o homem, brutal, calado, não fala. É o jeito dele. O próprio reino, dividido entre si. Os meninos, pai dando gelo em menino, menino desrespeitando o pai. Não tem lógica isso. Vocês já ouviram a expressão fogo amigo? Fogo amigo? Vocês sabem o que é? Fogo amigo? Fogo amigo é quando tem 2 exércitos lutando e, eventualmente, do mesmo exército, um companheiro de exército vira a metralhadora para o outro e dá nele.
Acertou o cara do próprio time, do próprio exército. Tem lógica isso? Tem. É loucura, mas é tão perigoso isso acontecer que está nas Escrituras. 2 meninas, crentes, que os nomes delas estavam escritos no livro da vida, diz o texto. O nome delas é Evódia e Sintique. Elas estavam de mal uma da outra. Crente. Diz o texto em Filipenses que elas eram cooperadoras do Evangelho. Trabalhar junto com fulano e ciclano, fala 200 nomes. Junto com elas, que elas eram cooperadoras. Ajuda aqui, pede para um acudir. Aparta as meninas lá que a galinhagem está forte lá. Briga. As tia da SAF brigando uma com a outra. Tem lógica isso? Do mesmo time, fogo amigo, virando metralhadora um para o outro. A gente falando mal de nós mesmos aqui, ó. Agora vai para casa. Tem lógica. O marido sabotar a própria casa. Tem marido que está sabotando a própria casa. Está furando o barco. Ele mesmo está furando o barco. Com esse jeito que comporta. Tem esposa rixosa. Tem mulher que é bíblica, né? Igual uma goteira em casa. Furando o barco. Com o tamanco dela, com o salto dela. Lobotã. Furando. Para entrar água no barco, sabotando. Os meninos. Atrapalhando tudo. Não tem lógica. A gente contra a gente mesmo. Mas então vamos olhar para a referência. Porque lá em casa está ruim desse jeito também. Então como é que olha? Olha para a referência. A referência não é a santidade de Deus? Ele não é um Deus triuno? Como é que é a unidade deles? Eita. Aí pegou, né? Ali tem essas bagaceiras? Não. Ali eles são fechados, não são? Pai, Filho, Espírito Santo, ali é entre eles. Ali, quando divide para ganhar. Filho, vai e volta, viu, campeão? Você vai, mas você volta. O pau quebra, mas você volta. O filho dá uma gemida aqui embaixo e fala, passa esse trem de mim. Não tem jeito, irmão. Engole seco, vamos cruz e volta. E volta. Porque eles estão na missão. É uma unidade na missão, em submissão. O pau quebrando, mas eles juntos, a gente não pode dividir com as famílias. Santidade é marido fechado com esposa. É feia, mas é minha. Amém, irmãos? Homem sábio. Ponto e pix para ele. É nós. Esse menino diz que mãe é coruja, né? Mãe coruja é porque o filho da coruja é horroroso, tá? Então esse menino é feio, mas é seu também. Esse menino vem desse jeito, ele é seu. Ele é nosso. Fala mal, eu falo mal. Ninguém fala mal aqui não, entendeu? Eu falo mal da minha esposa, ela fala mal de mim e eu falo mal dos meninos. Alguém falou, eu dou na sua cara, do jeito evangélico. Tá? Não pode, por quê? Unidade. O modelo da unidade que a gente tem é da Trindade, sempre junta, sempre unida, sem esse tipo de coisa. A gente está olhando para ela para poder ser inspirados para fazer. E está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Eu botei 3 lições aqui, que não dá tempo de conversar, que eu botei unidade na verdade, porque está escrito. Como que a gente fica junto? Na palavra. Se o marido fosse para a Bíblia, a mulher também, e os meninos também, não tinha briga. Perdão, pai, perdão, eu busco água, já está no quarto. Não, meu amor, já fiz. Já troquei a lâmpada. Você falava 200 meses, eu já troquei. O chuveiro está funcionando. Já fiz. Todo mundo crente, inspirado na palavra. Ele na função dela, ela na função dele, ele na função dele, ela na função dela, e os meninos na função dele. Unidade. Cada um na sua. Unidade na palavra, porque está escrito, diz o texto. Então eu tenho que conhecer o que está escrito. Sede santos, unidade na diversidade. Porque santos não é santo. Santos, porque o marido é santo. Amém, irmão? E a esposinha é santa. Amém, irmã? E os meninos é santo. Era para ser. Amém, meninada? Era para ser santo. Diversidade, unidade na diversidade. Nós estamos juntos, mas é todo mundo diferente. E o homem pensa de um jeito, e as meninas sabem do que eu estou falando, e as meninas pensam de outro jeito, não é não, moçada? Você fala A, ela entendeu Z. Você fala, que história é essa que você não quer ir? Não, estava perguntando quem vai. Você não quer ir? Calma, não estou falando isso. Baixa a fervura, unidade na diversidade. E, especialmente, unidade na adversidade. Na adversidade. Por quê? Porque está falando para a gente ser santo. Ser santo é praia? Sol e água de coco? Não, é tenso, irmão, ser santo. Porque é você ser diferente do mundo. Mas nós vamos continuar juntos, lutando. Unidade na verdade, na diversidade, é homem, mulher, menino, e na adversidade, que é a hora mais difícil de ficar junto, é a hora da adversidade. Amém, queridos? Tem marido querendo pedir desculpa para a esposa aqui? Desculpa, meu amor, hein? Esposa querendo fazer paz com o marido aqui? Dar um beijo demorado essa noite? Menino pedir perdão para pai, para mãe? Pai e mãe pedir perdão para filho? Aquele texto de Malaquias, os filhos convertidos aos pais, os pais convertidos aos filhos, é nós, tá? Juntos, unidos, igreja, família santa. Amém, PG2? Bora, próxima lição. Não só a identidade, não só a possibilidade, não só a unidade, mas a finalidade. É um pouco do que a gente foi falando aqui. A finalidade é que nós estamos na unidade, eu entendi. Mas a finalidade é que cada um, nesse mesmo propósito, santo, separado, dedicado, em um propósito, unidos. A finalidade é porque cada um tem um papel distinto. É um pouco do que a gente estava falando.
os papéis são distintos nessa unidade, nessa busca por santidade. Se eu olhar para a Trindade, como a gente está tentando ser inspirado nela, ser de santo porque eu sou santo, é a referência. E se eu estou pensando nesses papéis distintos, é muito difícil explicar isso, porque o nosso Deus é um só, mas ele é triuno. Deus, eu vou botar assim, né? Por exemplo, se fosse dividir, né? O Pai amou, João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o Filho unigênito. O Filho, segunda pessoa, se humilhou, porque não julgou com usurpação ser igual a Deus, antes se humilhou e veio como servo, e reconhecido em figura humana, aquele verso que a gente sabe, Filipenses. Né? Então esse foi o papel dele. O Pai amou, abre mão do Filho, manda, o Filho vem, se humilha e fala, eu vou. O senhor está falando, eu vou. E o Espírito habitou, porque o Espírito para mim, Jesus sofreu, mas o Espírito, diz o texto de Coríntios, ele habita em mim e você. Eita lugar ruim de morar, irmão. Mora mal o Espírito, mora mal. Mas ele topou. Então, nessa finalidade aqui de papéis, o que a gente aprende? Nessa busca por santidade. Uma submissão na visão brutal. Porque o Pai, submisso a esse conjunto ali que o concerto da Trindade bolou, salvar a história, mudar toda a história do planeta, do universo, o Pai abre mão e dá o Filho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Então o Pai, no papel dele, ele abriu mão. Nós maridos, mal comparando, né, a Trindade com a família, nós maridos, nós estamos abrindo mão? Nós estamos cortando na carne para poder abençoar a família? Ou faria pouco a meu pirão primeiro? É do meu jeito, eu sou o provedor, eu que pago as contas, é do meu jeito, eu não tenho direito de descansar aqui não? Que maneira lavar louça, que não sei lá, esse jeito arrogante de pai. Se eu olho para o pai, no papel dele, ele amou. Se eu olho para o papel do filho, ele se humilhou. Ele topou na visão se humilhar. Rapaz, diz que, tentando explicar essa humilhação, uma ilustração que eu vi que Lutero contou, que naqueles países lá, nórdicos lá e da Europa, tem aquelas montanhas, aqueles bodes que só tem lá daquele chifre maravilhoso deles lá, que andam nas encostas, naqueles trieiros que só cabe um bode só, subindo nas encostas, que bode gosta de lugares íngremes, e diz que o bode estava subindo um daquele, e sabe qual que é o B.O.? Quando um bode encontra outro, com aquele chifre daquele tamanho. Pensa no seu chifre aí, irmão. Bode homem, viril, um bode de frente para o outro, o que acontece? Cabeçada cai um e só cabe um, tá? Cabeçada um no outro, cai algum no desfiladeiro e um passa. Seria o natural, não seria? Eu você pensar? Porque animal é irracional. Sabe o que o bode faz, irmão? O bode deita. O bode deita. E o outro bode passa em cima. Muito mais inteligente que eu e você. Nós estamos como? Dando cabeçada e derrubando um ao outro. O nosso Salvador, ele se deitou para que eu e você passasse. Não tem lógica isso. O meu Salvador fazer isso. E dentro de casa, o homem não dá conta de pedir desculpa para a mulher. E a mulher não dá conta de calar um pouco, porque irrita a voz dela, o homem. Eu estou falando a verdade aqui, gente. Não dá para adorar a Bíblia, não. O homem quer honra. Na hora que a mulher fica falando no ouvido dele aqui, ele quer honra. Ele só quer o silêncio, para baixar a fervura. E a mulher quer um homem que ama, que deita, para ela poder passar por cima, que se humilha. Esses são os papéis. A gente não dá conta. A família não presta porque a gente não é santo. Se a gente desse conta de baixar para o outro passar em cima, acabou os problemas. Acabou o gabinete, pastor. Igreja santa. Nós estamos a gente aconselhar outras igrejas. Abrir um centro de aconselhamento para casais. Porque os daqui não tem problema. Porque os maridos estão baixando para a mulher passar em cima. E a mulher está, não, eu primeiro. Eu vou baixar e você passa por cima de mim. Louvado seja. Amém, irmãos? Isso é um milagre, avivamento. Era a hora do pipoco e glória a Deus. Porque isso não existe aqui. Não existe. A hora que a gente recebe vocês, é um com o nariz mais alto que o outro, com um chifre maior do que o outro, dando cabeçada no outro. E falando, eu não vou ceder. Eu não vou ceder. Família santa é deixar cada um no seu papel. Deixa o outro passar por cima, irmão. E o Espírito, como eu falei, está habitando o pior lugar do planeta, que é o meu e o seu coração. Só que é porque ele está aí que tem solução. Amém? É porque ele está aí que vai dar certo. Esses casamentos, as nossas famílias, começam a melhorar em nome de Jesus a partir dessa noite. Em nome de Jesus. Para o Espírito ficar lembrando na minha e na sua cabeça. Vai prestar. Vai ser santo. Cala a boca, irmão. Cala a boca, irmã. Suporta esse menino. Suporta esse marido. Anda mais 1 milha. Anda mais 200 milhas. Mas fica casado com esse homem. Olha para essa aliança. Vai para o banheiro. Chora e ora. Você não vai separar coisíssima nenhuma. Manda polir a aliança.
Manda escrever de novo o nome dele na aliança. E não tem separação, não tem essa opção. Porque na unidade de Deus, cada um no seu papel, ninguém pulou fora. Ninguém pulou fora. Em nenhum momento. Amém, irmãos? Nesses papéis, a gente poderia falar muitas coisas, né? Que o pai, normalmente, pensando nos papéis, o pai, ele precisa... O pai, queridos. Vocês já viram em algum filme desse de ação, desarmador de bombas, sabe as bombas? Bomba, você tem que cortar o fio lá, o cronômetro passando, o cara vai, você tem que cortar primeiro o azul, depois o amarelo, senão, acabum! Vocês já viram em algum filme o desarmador de bomba ser uma mulher? É sempre um homem. É sempre um homem que vai lá e desarma a bomba. Eu estou mal comparando, tá? Todo exemplo aqui é muito ruim. Mas na função do homem, ele é o cabeça. Aprendi com a Trindade. O que eu tenho que fazer? O homem ele é o cabeça. Ele que decide esse negócio. Dá para ele essa palavra. Certo ou errado, ele decide. Num dia de tempestade, Jesus chamou o time para poder atravessar num barquinho, de um lado para o outro, do mar, e disse que viu uma tempestade brutal, e ele estava dormindo em cima de um travesseiro, no fundo do navio. Quando o caos aconteceu, os caras teoricamente são pescadores, conhecem o mar. O que eles fizeram? Eles foram no líder. Eles foram no líder. Porque tinha pescador ali, daqueles discípulos, quero crer que tinham alguns pescadores, homens do mar, que pescavam, que viviam da água, do mar, da água, do barco, sabiam aquilo ali. Mas quando o caos se instalou, vento e tempestade, eles vão lá e cutucam Jesus e falam, mestre, a casa está caindo. Acorde, ajuda. Por quê? Porque sempre na minha e na sua casa vai ter a hora que a esposinha, ela não suporta ter que aguentar esse rojão. Não é do papel dela aguentar esse rojão. Elas vão sempre buscar liderança. O menino, a menina, ela quer a aprovação do pai do desenho que fez, da escolha que fez, ela quer te mostrar, porque é o cabeça que lidera. Eles precisam da sua aprovação. Um homem, ele traz paz na casa. Ele é o desarmador de bomba. Você chega em casa, tem menino no ventilador, o lustre está balançando na sala, a poeira está comendo, a pena está voando, o cão está rodando, o gato está miando. Você chega e você tem esse poder. Deus te deu, tá? Não é você, não. Deus te habilitou nesse papel, nessa função, de chegar com um alicate pequeno, ponta fina, e cuidado, desarmador de bomba. Tá? Não chega achando que é no seu gogó, não. Calma, eu que mando aqui, todo mundo calado. Isso aí não é o jeito de Jesus, não. Você vem com alicate pequeno, ponta fina. Você entra naquela casa que é um caos, e você vai cortando o fio amarelo. Corta o vermelho. E o cronômetro está comendo, tá? Porque vai sobrar para você. Vai devagar. Corta o amarelo, corta o azul, quando é fé, diz o goiano, zerou o cronômetro, dá um glória a Deus aí, irmão. Porque a mulher, você fala, mas você está linda, meu amor. Eu cheguei aqui, estou vendo essa algazarra aqui, mas no meio desse caos, eu só consegui ver você como um sol brilhando aqui. Você está bonita demais. Espetáculo. Ela, sério, eu falo, demais. E esses meninos aqui, tá no lustre, vai dar para escalador, né? Esse menino talvez vai ser um escalador. Porque olha aqui, né? E buscando a luz, isso aqui é de Deus. Vamos fazer oração pentecostal aqui, o menino está buscando a luz, e escalador. Mas e o gato, o cachorro, um animal de estimação, um negócio dá uma alegria na casa. Isso aqui, deixa que eu ponho lá fora. Eu já vou lavar uma louça aqui, eu vou dando um banho nesse menino aqui, tá tranquilo. Eu comprei, inclusive, um donut para você, um cookie para você aqui, porque não chegou, mas vou pedir, tal. Desarma a bomba, irmão. Desarma a bomba. Vai ganhando e vai acalmando. Por quê? Função do homem. Liderança. Outra coisa de homem aqui, tá? Não quero me alongar, mas outra coisa de homem. Aquele grito de Josué. É o homem que dá o brado. Ele fala, minha gente, vocês precisam tomar uma decisão. Tem hora que o pai precisa fazer isso. E ele pessoalmente, e como líder da casa. Josué ele dá um grito aqui, ele fala, vocês precisam decidir. Se vocês vão ficar servindo aqueles deus michuruca, lá do outro lado do Eufrates, lá, ou se nós vamos seguir aqui. Porque eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Amém, irmãos? Porque o pai dessa voz de comando aqui, ele define, isso aqui pode ser o meu e o seu coração, tá? Porque brincando de crente, a gente pode estar servindo outros deuses. Hoje a gente ouviu uma história ali, fascinante e impactante. Uma ilustração ali na sala de homens. As mulheres jamais ouvirão, mas eu vou contar. O Marcelo, nosso missionário, contou uma história dizendo que um menino, filho de família crente, duas famílias crentes, um menino crente, bom de bola, cresce, menino crente, bom de bola, recebe uma proposta para ir para o Iraque jogar bola. Jogar bola. Bom de bola. Vem e conta para o pai. Pai, recebeu uma proposta para jogar bola no Iraque. O pai coça a cabeça e fala, Iraque? Mas $100 mil por mês. Uai, vou sentir saudade? Diz o Marcelo contando para a gente que a outra família, crente, menino crente, mesma idade, sempre teve um chamado missionário. Cria coragem, chega para o pai e fala, pai,
um chamado claro de Deus. Ser missionário. Aonde, meu filho? Missionário? Aonde? No Iraque. Ele fala, você está louco. Você está louco. E paguei escola, e te dei Danoninho, e os melhores livros. Você, Iraque? Missionário? Você está doido? Quem que é o Deus dessas famílias? Nós precisamos decidir a quem nós vamos servir, na minha e na sua casa. Porque pode ser que a casa está ruim, porque crente, eu falei que as famílias eram crentes. Pode ser que é crente, mas o que está dominando o raciocínio lá? É ganhar dinheiro? Esse menino tem que prestar. Tendo dinheiro? A gente ouviu hoje de manhã aqui. Tem que prestar tendo dinheiro ou tem que ser de Jesus? É um doutor perdido ou é um gari santo? Eu prefiro ouvir o freio do caminhão na minha casa e meu filho descendo de um caminhão, falando, papai, estou buscando saco de lixo aqui, vim te dar um beijo aqui. Benção, crente, do que um médico fazendo cirurgia aí de mudança de sexo perdido. Amém, irmãos? A função do pai é de liderança e de definir a quem que ele vai servir, ele e a casa dele. Porque eu não lembro dos números, mas é mais ou menos isso. Se um pai é crente, 70% de chance da família toda ser crente. Se a mãe é crente, 50% de chance da família toda ser crente. Se um menino é crente, 30% de chance de todo mundo ser crente. Então, pai, você precisa ser crente. Amém, irmãos? O mais crente da casa, né? A função da mãe aqui, está ficando longo, mas vou falar para as meninas, porque isso aqui pode salvar e ajudar o casamento. Nos papéis, qual o nome que Deus deu para as meninas? Auxiliadora. Auxiliadora. Meninas, o homem é o cabeça, mas ele só vai ser um homem pleno se você auxiliar ele. Um homem sem mulher, ele não é o homão que ele devia ser. Jamais será, jamais será. Eu sei por minha causa. A Fernandinha me comprou na planta, irmão. A Fernandinha me comprou na planta. Eu sei o que essa mulher enfrentou. Ela teve 200 motivos para sair fora, que era chave de cadeia, rabo de foguete, chuta que é macumba. Falaram para ela. Alguma coisa segurou essa menina, evangelho, Deus, tal. E ela me auxiliou a virar um pouco do homem que eu sou hoje. Do homem que eu estou tentando ser, que eu quis dizer. Ela me auxiliou em tudo que eu sou. Mas o que eu tô, ela que me levou ao Senhor Jesus. A Nanda pregou para mim. Qual que é a função da mulher num casamento, irmão? O seu marido vai prestar se você auxiliar ele a ser o homão que ele pode ser. Aí você fala para as meninas que estão solteiras, você está querendo achar os homens prontos. Aí o financiamento é caro, bebê. Aí você não tem dinheiro para pagar à vista. Você vai ter que comprar na planta. Pegar um projeto. Escolhe o projeto aí, irmã. Está olhando o projeto? Olha o projeto aí do lado. Escolhe um projeto e fala, esse eu tenho coragem. E você auxilia ele a ele virar tudo que ele pode ser nesse papel. Então, essa é a função das meninas, de auxiliadora. Você ajuda a engrenagem a fazer isso tudo. Quando você assume a função dos meninos, do pai, do líder, não é bom, é pesado para você. Você não foi feito para essa função. Porque você não aguenta. Porque não foi feita para isso, geneticamente, espiritualmente. Deus não pensou em você assim. Mas esse homão, ele só vai ser esse líder que ele pode e deve ser, graças a você, coração. A gente precisa do seu auxílio. Você tira as meninas da igreja, acabou a igreja. Tira as mulheres da igreja. Acabou o coque, acabou a oração, acabou a janta, acabou tudo. Porque são elas, né? Que às vezes, a gente sabe, a gente que cuida aí. E os meninos, queridos, né? Infelizmente, para vocês sobrou o quê? Obedeça. Meninada, para vocês está escrito nas escrituras, tá? Está escrito lá, obedecei aos vossos pais. Porque isso é bom para vocês e você vai longe. O melhor conselho que eu ouvi para os jovens, envelheça antes que seja tarde demais. E para ir longe, diz o texto, obedeça. Obedeça. Por que o Satanás entra nas famílias? Porque os meninos querem mandar nos pais. Pai, o senhor é burraldo. No tempo do senhor que era assim. E o senhor está ultrapassado. Cala, dá vontade, né? Cala a boca, meu filho. Você não sabe o que você está falando, não. Tonto. Eu que estou mandando. Porque, né? Você sabe, a função do menino, cada um no seu papel. Você, filho, você precisa dar glória a Deus que você tem um pai e uma mãe. O Neto, no podcast com o pastorzão, falou um negócio fabuloso. Eu não tive pai e mãe. Olha o tanto de homem que você está vendo aqui nessa igreja, irmão. Tem um monte de homem que presta aqui. Ruim, como a gente é, mas muito melhor do que você não teve pai e não tem referência de homem. Olha na sociedade, tem um monte de homem que presta. E olha na sua igreja, tem um monte de homem que presta. Escolhe um homem desse para imitar. E vai andar igual a ele. Tem jeito, porque o menino foi feito para obedecer. Pega a visão do grande e imita. Corta caminho, irmão. Não tenta fazer do seu jeito, não. Imita os grandes. Eles já erraram demais. O jeito errado é igual o Thomas Edison. A gente já fez 1000 vezes. Já pega a visão do erro e vai. Obedeça, filhos. Obedeça. Você não veio para mandar. Seu pai é a pessoa mais inteligente do planeta. Deus te plantou. Deus não é uma cegonha bêbada. Ele não erra a casa que era para você nascer. Esse é seu pai. E essa é sua mãe. Dorme com um barulho desse. É isso aí mesmo. E ele está te mandando. Deus usa o seu pai e sua mãe para mandar em você. Eu não estou vendo um amém desses meninos. Amém?
Os meninos aí, glória a Deus. Queridos, falamos sobre a identidade, falamos sobre a possibilidade, falamos sobre a unidade, a finalidade, que são essas dos papéis, e aqui é o final prático, né? A atividade. É nós, sendo crente, direto e todo dia. Eu contei uma história para vocês, simulando que eu ficasse 60 dias sem escovar dente. 60 dias sem escovar dente. A Nandinha apela e marca tia Cida na próxima semana, cedo. Tia Cida é a melhor dentista da igreja, tá? Se tem outro, perdão. É a que eu vou, tia Cida. Meu amor, tia Cida, amanhã. Abre essa boca podre sua lá, 60 dias sem escovar dente, ninguém merece. O casamento vai acabar. De noite, com medo da Nanda e da tia Cida, tem lógica eu varar à noite escovando dente? E bota pasta, escova dente, e bota pasta, escova dente, e bota pasta, escova dente, escova dente, escova dente, espuma igual um raivoso, e bota mais pasta, bota dente, pega de um tipo, de outro. Escova. Eu escovar dente a noite inteira. Resolve 60 dias de negligência? Não. Como é que escova dente? Todo dia. 3 vezes ao dia. E vai escovando. E sorri aí para eu ver. Tá bom, tá bom. Escova todo dia. 3 vezes ao dia. Nós estamos falando aqui agora da santidade prática. Como é que vai ser santo? Separado e dedicado. Em todas as áreas da minha e da sua vida. Mas como? Todo dia um pouco. Todo dia. É cotidiano. É estilo de vida escovar dente, tá? É estilo de vida ser santo. Você vai negar um trem errado aqui, uma propina aqui. Você vai negar uma cantada ali, daquela sirigaita. Você vai negar dar uma resposta que você não pode dar. Você sabe que você não pode dar. Você vai negar falar de um jeito. Quando você ultrapassar o sinal, você vai ter que baixar a cabeça no coxo, vai ter que pedir perdão. Eu estou liberto aqui do irmão que eu fiquei de mal. Eu sou presbítero, tá, irmão? Eu sou presbítero. Talvez o mais pecador de todos eles. Eu fiquei de mal do irmão aqui da igreja. Fiquei sem falar com o irmão da igreja. Louco, perdido aqui dentro da igreja. A maior paz e alegria que eu tenho é poder cumprimentar ele de novo. Porque eu tive que pedir perdão para ele. E agora eu tenho alegria de poder falar com ele de novo. Porque tem solução para mim. Mas isso é luta. Eu fiquei muito tempo sem falar com ele. Eu tive que pedir perdão para ele. E agora não dá vontade de falar com ele primeiro. Porque eu fui liberto disso. Desse pecado, dessa culpa. Mas essa escovação de dente foi difícil demais para mim. E você deve ter uma cárie também incrustada aí no seu dente. Um canal para fazer. Vamos para cima dele. Todo dia. E escova de novo. E vamos para cima. Porque é diário. É luta. Não tem jeito. A palavra nos define. Porque está escrito. Sede santos. O dever de casa a gente sabe. Como é que é na prática para ser santo? Para escovar dente. Leia a Bíblia e faça oração. Se quiser. E se não fizer? Está vendo? É porque eu estou nessa fase, lá em casa. Então precisa ler Bíblia. Vida devocional. Todo dia e amanhã também. Ah, mas domingo, a devocional é a pregação do pastor. Pelo amor de Deus. Faz devocional, irmão. Agora vai ser devocional. Todo dia. Tem que ter estratégia. Pega um livro devocional. Escolhe os livros da Bíblia para ler. Lê de novo. Faz de conta que vai ter que dar uma aula em cima de um capítulo. E vai fazer um trabalho em cima do capítulo. E ensina para nós o que está escrito lá em Filipenses 1. E explica para nós, para você mesmo. Pede para falar na igreja. Eu estudei Filipenses 1. Pastor, deixa eu explicar aqui. Estuda a palavra. Você tem que ter uma estratégia. Eu já falei isso para vocês. O Satanás tem para te derrubar. Então você precisa ter uma estratégia para ler Bíblia. Porque se não decidir emagrecer e tiver estratégia para emagrecer, vai continuar gordo. Não tem jeito. Agora você precisa ter uma estratégia. Eu vou comer certo, eu vou dormir certo, eu vou deixar o alimento certo do lado. Senão eu vou no errado. O errado é o patrocínio do mal. Tem sempre um sanduíche gorduroso à sua espera, um doce. Não só um docinho, é o Satanás. Só um docinho. Escangalha com tudo, porque é gatilho para o Satanás. Então você vai ter que ter uma estratégia para ler Bíblia. Como é que eu vou ler? Que horas que eu vou ler? Qual que é o lugar santo, separado, dedicado para isso? Eu vou ter que fazer. Vacilou, levanta e volta a ler. Não para, todo mundo já caiu. Levanta e faz. Não só a escritura, mas também a oração. Tem que orar. Precisa orar. Orar errado, orar do seu jeito. Não tem assunto com Deus. Ora 2 minutos, começa com 1 minuto. 2 minutos. Joe Bick, uma vez, falando que recebeu um recado da secretária, dizendo que fulano de tal estava a perigo, e precisava ter uma conversa com o pastor Joe Bick. Joe Bick é um pastorzão, querido, dos Estados Unidos, que prega muito aqui no Brasil. Recebeu um bilhete da secretária dele falando assim, preciso encontrar aqui, rapaz, está a perigo, não tem jeito. Ele falou assim, eu estou viajando para uma conferência fora, não tem jeito, não vou falar com ele. Dá um recado para ele, pede para ele ler Bíblia, vai ser assim, 10 minutos lendo Bíblia, 10 minutos meditando no que leu, 10 minutos orando. Pede para ele fazer isso. Eu volto em 5 dias. Disse que quando ele voltou, tinha outro recado em cima da mesa dele, dizendo, não precisa mais encontrar, sarei, está tudo bem. Então alivia para nós, irmão, lê Bíblia e faz oração. Alivia para sua esposa.
Esposa, alivia para o marido, lê Bíblia e faz oração, que melhora. Os meninos, lê Bíblia e faz oração, compra Bíblia para o menino ler. Faz esquema para os meninos lerem e orarem. Porque senão não tem jeito. O Marcelo também falou um negócio hoje na aula. Disse que a família estava recebendo um missionário, pediu a pizza, aí o pai falou assim, vamos orar. Diz que a menina olhou para ele e falou assim, orar? O senhor nunca ora. Lê Bíblia e oração, e estilo de vida. A menina entregou o cara para o missionário. Precisa orar. Precisa ler Bíblia todo dia. E estilo de vida. Senão, perde. E comunhão. Esses dias eu ouvi, e é verdade isso, né? A gente nunca tinha notado, mas a hora que você junta teologia com o que o mundo fala e é verdade, né? A verdade é verdade até na boca do cão. É sobre a comunhão. Então, palavra, oração e comunhão. Por quê? Se você não misturar aqui, ó, com esse povo aqui, você não aguenta sozinha, tá? Você não aguenta sozinha. A gente foi feito para relacionar. Lembra da teologia? Deus fez a gente para relacionar. Então, você precisa relacionar aqui, ó. Se você se isola em casa, você não vai caminhar em santificação. A pesquisa que eu vi foi falando que viciados em drogas, entorpecentes, a cura dele não é a abstinência, tão somente. Não adianta ficar sem o pó, sem a droga, sem o crack, sem a bebida, sem o cigarro, sem o negócio. Você precisa botar ele, sociabilizar ele. E pode ver que toda casa de recuperação bota os caras junto e dá um serviço para eles, para poder fazer. Você precisa de comunhão. Então, para você vencer os seus pecados, você não dá conta sozinho. Você não dá conta sozinho. Você precisa ter uma rotina, e a gente também aprende isso na Escritura, aquele que roubava, não roube mais. Substituição. Antes, trabalhe. Você fazia um trem ruim, um jeito de pecar seu, você precisa mudar aquele comportamento num comportamento certo. Aquele que roubava, acho que é Efésios, aquele que furtava, não furta mais. Antes, trabalhe para ter com que acudir o próximo. Aquele que mentia, não minta mais. Antes, fala a verdade para poder abençoar. Aquele que fofocava, que usava palavras torpes, não faz. Que tal evangelizar ou edificar com as palavras? Combina de não falar mais mal dos outros. Que sua família não ouça você falando mal do pastor da igreja, alguém membro da igreja. Para de falar mal dos outros e passa a falar bem. Eu brincava assim, você tem que achar alguma coisa para falar bem do outro. Que seja, rapaz, você amarra o cadastro como ninguém. Acha alguma coisa para elogiar. O rapaz está sem cadastro aqui, no caso. Mas então, são essas coisas práticas que eu e você, a gente precisa fazer. Eu vou terminar dando um exemplo prático de gente como a gente. Que a gente olhou para Deus, Trindade, o referencial é forte. Mas quando eu estava estudando, me veio, né, uma família prática, uma história prática, que eu acho que ilustra bem essa luta, essa caminhada nossa. Há muito tempo atrás, a sociedade estava igual à nossa ou muito pior. Eu quero crer que estava pior. E Deus, olhando a sociedade, Ele falou, chega, já basta. Não aguento mais. Não dá. Eu vou matar todo mundo. Zero jogo. Acaba. Mas ele achou graça no próprio caráter dele e olhou um caboclo chamado Noé. E falou, Noé, é contigo. Vou zerar o jogo, matar tudo e todos, porque isso aqui é muita violência, é muito pecado. Deu, não aguento mais, já basta. Noé, achei graça diante de você. Mas vou te contar o que você vai fazer. Instrução, Bíblia, Escritura. Deus, divinamente, né, Noé, divinamente instruído, diz o texto. Deus fala com Noé, ei Noé, você vai fazer um barco. Eu vou te contar como é que você vai fazer. Porque Noé já pirou barco. Ele é agricultor, né? Lembra que Noé é agricultor? Quando o barco, a porta lá, ele vai plantar uma uva? Ele é agricultor. A aptidão, ele é agricultor, é plantador. Mas ele fala assim, você vai virar carpinteiro agora, tá? Madeira. E vai ser desse tamanho aqui, anota aí, Noé. Desse tamanho aqui. Mas como é que calafeta? Pega o betume, vai fazendo. Você vai pegar os bichos que você vai precisar, negócio. Você vai levar mais, tem os pares, mas esse aqui você vai levar mais, porque esse aqui depois você vai ter que fazer um clutão para mim e tal. Então, explicou tudo para ele. Noé, ele poderia ouvir aquilo ali e não fazer. Mas lembra o que é ser santo? Separado e dedicado. Noé condenou todo o planeta na obediência dele. Todo mundo falando, louco. Nunca caiu uma gota de chuva. Louco. E ele bateu madeira. Acho que foi 120 anos. 120 anos, batendo madeira. Louco. Separado. Mas no mundo, todo mundo falando louco. Mas ele não era agricultor, ele está lá carpinteiro agora. Você abre mão da sua vida. Você ouviu a voz de Deus mandando você ser santo, você vai ter que talvez abrir mão da sua vida. Mas eu sou agricultor, quero plantar uva. Você vai fazer o que eu estou mandando. Divinamente instruído, diz o texto. Você abre mão de alguma coisa para ser santo. Você é separado por Deus e dedicado a uma obra. E ele começou a bater martelo. Sabe o que aconteceu? A esposa dele viu aquilo. E foi impactante. A esposa viu.
Aquele homem daquele jeito. E aquela vida dele, que eu estou chamando agora de santidade, aplicando para a gente, aquela santidade dele foi entrando na alma da Noeca. Como é que chama a mulher dele? Não tem nome. Noeli. E ela falou assim, esse aqui é o meu marido. Eu vou entrar nesse barquinho com ele. E eu vou ajudar. O que eu posso fazer? Trazia talvez um copo d'água. Bate mais, meu amor. É isso aí. E tem prego aqui. Você quer? E foi ajudando ele. E os meninos, vendo aquele pai, os 3 meninos dele já com as meninas, e falou assim, o papai não é louco não, acho que o papai, vamos lá. Então ele, resumindo aqui a história de Noé, para mim é uma ilustração clássica de uma família que santificou, separou do mundo dedicada e se salvou no meio daquilo tudo. Lembrando que é Deus, tá? Lembra que é Deus? Deus achou graça diante dele, ele, mas a santidade que dependeu dele, divinamente instruído, aparelhou uma arca e condenou o resto do planeta e se salvou ali. Depende de mim e de você. Nessa noite aqui, ó, a gente ouvir essa escritura aqui e começar a bater martelo. E a esposinha vai vendo, e os meninos vão crendo, e entra dentro da arca. Quem que é a arca? A arca é Jesus. A arca é Jesus. A arca é Jesus. Eu e você essa noite, a gente precisa correr para o Senhor Jesus, correr para a arca, porque a nossa salvação está nele. Nele a gente consegue buscar essa santificação, a gente consegue resgatar nossas famílias. Amém, queridos? Vamos orar? Vamos ficar de pé e vamos fazer uma oração. Ah, que delícia, que bênção, que desafio, que consolo. Ontem eu fiquei com Patrícia e o João tinham uma atividade, as crianças tinham, né, o DNA. E Patrícia fez um macarrão, alho e azeite. Ficou gostoso. E sobrou. E no domingo o negócio é tenso, né, é corrido. Domingo é mexidão, na casa do pastor é mexidão. Raramente. E nós saímos da igreja hoje e fomos entusiasmados para pegar o mexidão. Esqueci de deixar o macarrão na geladeira, azedou. Se você não tomar uma medida, não tomar uma atitude, sua vida vai se deteriorando. Sua família vai apodrecendo. Seus relacionamentos vão ficando adoecidos. E você perde a capacidade de testemunhar. Você ficou em pé. Mas eu quero recomendar que você se ajoelhe. Se você tem pecado para ser confessado, marido, pai, mãe, esposa, filhos, crianças, nós vamos ajoelhar. A menos que você não possa, tudo bem, fique tranquilo. Mas esse é um momento para você colocar a sua vida diante de Deus, confessar os seus pecados. Os pecados da família. Nós não podemos nos achegar à mesa da comunhão sem uma atitude de quebrantamento, de confissão. Talvez o seu pecado tenha sido o pecado da queixa, você tem se queixado contra Deus. Deus, por que aconteceu isso comigo? Por que eu estou assim? Por que não vem? Por que eu estou experimentando isso? Você tem sido murmurador. E a sua família tem presenciado a sua murmuração, sua tristeza, seu queixume. São tantos os pecados pelos quais nós precisamos nos arrepender. Deus tem coisa nova para nós. Eu não tenho dúvida, a mão de Deus tem estado sobre essa igreja. Mas nós precisamos tomar uma medida séria, radical. Radical. Então esse é o momento para nos achegarmos à mesa da comunhão. Senhor Deus bendito, tudo que a gente tem vivenciado nesse ano, nos outros anos também, mas nesse ano de um modo particular, sobre a santidade, nós cremos de todo o nosso coração que é vontade do Senhor para a nossa igreja, para a nossa vida, para a nossa família, para os nossos filhos, para os nossos casamentos. Senhor, foi o Senhor quem disse, sede santos porque eu sou santo. Quando o Senhor falou isso, às vezes para alguns de nós, pode parecer pesado, pode parecer inatingível, inalcançável, mas nós já temos uma identidade, uma natureza santificada e santa pela obra do Teu Espírito, e uma vez que nós estamos em Cristo, nós já somos santos. O que o Senhor está nos chamando é para que a gente avance nesse processo de santificação, nos apropriando dos meios que estão disponíveis para todos nós, para o homem,
para a mulher, para a criança, para o adolescente, para o moço, para a moça, para a igreja do Senhor, Pai. E, Senhor, essa não é uma possibilidade distante, é uma possibilidade palpável. Nós podemos, nós devemos crescer em santidade. Nós temos o modelo da Santíssima Trindade, que é relacional, que se relaciona em santidade, que não há divisão, que não há tensões. Meu Senhor, ajude-nos a olhar para o Senhor, nosso Deus e Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E unidos na palavra, unidos na oração, unidos na comunhão, avancemos-nos, ó Deus, em santificação, Senhor. Ajude-nos, ó Deus, que haja em nós essa disposição. Nós estamos unidos ao Senhor Jesus, na crucificação, na morte, na ressurreição. Então nós podemos buscar as coisas do alto, nós podemos e devemos pensar nas coisas do alto, onde Cristo vive. Oh Deus, perdoe-nos, nós homens dessa igreja, perdoe-nos porque temos negligenciado o sacerdócio do lar. Não temos orado com a nossa esposa, não temos orado com os nossos filhos, não temos lido a Bíblia com eles. Nós prometemos que nós oraríamos com eles, que nós leríamos as Escrituras com eles e para eles, e entretanto, raramente nós assim o fazemos. A nossa vida tem sido uma contradição constante, Senhor, nos nossos relacionamentos familiares. Tenha misericórdia, nos perdoe. Nos perdoe porque tantas vezes tratamos a mulher da nossa mocidade com rispidez, com dureza. Tantas vezes não representamos o Senhor Jesus nessa relação, sendo generosos, caridosos, graciosos, amorosos. Oh Deus, nos perdoe. Perdoe também as mulheres da nossa igreja, Senhor, que tantas vezes não se parece com aquele modelo que está na Escritura. Não tem demonstrado piedade, humildade, tem assumido o comportamento daquilo que a Provérbios reprova, de uma mulher rixosa que ninguém aguenta. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, trabalhe o caráter das mulheres da nossa igreja, o coração, remova os ídolos, ó Deus, destrone os ídolos dos nossos corações. E, Senhor, os nossos filhos têm tantas vezes sido desobedientes, arredios, prepotentes, orgulhosos. Perdoe os nossos filhos, Senhor. Alcance-nos nessa noite, derrame no nosso coração temor. Temor, Senhor, livra-nos das impurezas. Livra-nos, ó Deus, de que os nossos lábios profiram mentiras. Livre-nos, ó Deus, de que o nosso coração cultive, deseje, ó Deus, os pecados que são reprovados pela a Sagrada Escritura. Senhor, tem misericórdia de nós. E derrame sobre nós o Teu Espírito, Senhor, o Espírito Santificador. O Teu servo disse aqui, Pai, nessa noite, que o Senhor que é santo, 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 é santo na Tua bondade, é santo na Sua graça, é santo na Sua justiça, é santo, és um Deus santo, ó Deus. E nós não podemos destoar disso. Precisamos viver uma santidade. E o melhor que nós podemos dar para os outros, como ele bem introduziu na sua fala nessa noite, é compartilhar a nossa santidade com os outros. Santidade que foi gerada pelo Senhor, santidade que está sendo processada pelo Teu Espírito. A nossa parte é responder em obediência e fé, Senhor. Então nos ajude. Levante sobre nós o Teu rosto. E, Senhor, que essa igreja, vivendo uma vida santa, sendo sal da terra e luz do mundo, possa, sim, com a sua missão, que as nossas famílias, nessa cidade, mostrar que Tu és real para nós. Tu és o Deus vivo, verdadeiro, em quem nós cremos e a quem nós tributamos toda a honra, glória e louvor. Perdoe-nos, ó Deus, para que nos acheguemos à mesa da comunhão com o coração lavado, com as vestes purificadas, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém e amém. Eu quero convidar a nossa pianista, meu irmão reverendo Robson, para que a gente possa cantar a terceira estrofe do hino do Inário Novo Cântico, Seja Bendito o Cordeiro. Nós vamos cantar. Vocês se levantaram do joelho, mas queiram ficar em pé para a gente cantar vigorosamente, nos apropriando dessa verdade gloriosa. A terceira estrofe e o coro
se nós as faltas confessarmos e seguirmos na sua luz. O número do hino é o 269. Se as faltas nós confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Lavas de todo pecado, que maravilhas de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Aleluia. Pode assentar, queridos. Eu convido você a abrir a Escritura no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo de número 7. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo de número 7. Está escrito assim, na palavra de Deus, Atos capítulo 20, versículo 7. A primeira parte diz assim: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão. Primeiro dia da semana. Qual é o primeiro dia da semana? Domingo. Eu sei que nós temos as correntes, comunidades sabatistas, mas desde que o Senhor Jesus levantou de entre os mortos, foi assunto aos céus, a igreja se reúne no primeiro dia da semana para partir o pão. Domingo, domingo é dia do Senhor. Domingo é o dia que nós nos achegamos à mesa da comunhão. Você precisa ter isso na mente. Você precisa entender a razão, o propósito. No primeiro dia da semana. Qual é o primeiro dia da semana? Domingo. Agora, o texto diz: estando nós reunidos com o fim de partir o pão. É congregação. Você não faz isso sozinho em casa, deliberadamente. Estou sozinho, vou pegar o suco de uva ou o vinho e o pão e vou celebrar a ceia. Reunidos. É por isso que, num determinado momento, eu disse aos presbíteros e os diáconos que nos domingos, no dia que a gente tem ceia de manhã, no terceiro domingo, os irmãos que estivessem chegando, no momento que estivessem servindo a ceia, não deveriam ser servidos para preservá-los. Eles não estão no ambiente de culto. Eles não estão reunidos. Eles não estão vivenciando essa atmosfera do culto. Portanto, fazê-lo de um modo negligente, de um modo não considerando a instrução, é perigoso, adoece, pode levar à morte. Qual é o dia? Primeiro dia da semana. E qual é o primeiro dia da semana? Domingo. Como é que a gente faz? Juntos, reunidos como igreja. Na noite que o Senhor Jesus foi traído, diz a palavra de Deus que ele tomou o pão, partiu o pão e deu aos seus discípulos, dizendo: este é o meu corpo oferecido por vós, tomai e comei em memória de mim. Disse o Senhor Jesus. Semelhantemente, depois de comer o pão que simboliza o corpo do Senhor Jesus, ele também serviu o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança em meu sangue derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Tomai e bebei em memória de mim. Disse o Senhor Jesus a você, que já passou pelo batismo cristão, já professou a sua fé no Senhor Jesus, está em comunhão
com a igreja e com o dono da igreja, você é convidado e está habilitado a participar da ceia. Caso você não atende a esses quesitos, não se aproprie dos elementos. Não se aproprie dos elementos, para não colher juízo para si. A todos, portanto, que atendem aos quesitos mencionados, queira ficar em pé, e eu convido os presbíteros e diáconos para que nos auxiliem na distribuição dos elementos. Assim que você receber os elementos, coma e beba, dando graças ao Senhor nosso Deus, por tão grande salvação que Ele nos enviou. Pendurado no madeiro, ó Jesus, pudeste assim destruir meu cativeiro e provar-me amor sem fim. O teu sangue foi vertido, respiraste, ó meu Jesus, e ficou por ti cumprido meu resgate sobre a cruz. Deste sangue que verteste, purifica-me, Senhor. Foi por mim que tu morreste, ser propício ao pecador. O teu sangue foi vertido, respiraste, ó meu Jesus, e ficou por ti cumprido meu resgate sobre a cruz. Ser propício aos condenados a lutar na escuridão deste abismo de pecados, sob a dor, a maldição. O teu sangue